Jesus não fundou nenhuma religião. Isso inclui também a católica e a evangélica. Mas antes de explicar para você o porquê, eu quero dizer que eu respeito a fé, a crença, a religião de todo mundo. Eu estou aqui respondendo a dúvidas e perguntas das pessoas. E dessa feita eu vou mostrar por que ele não fundou nem a igreja católica nem a evangélica. Porque a igreja deixada por Jesus e seguida pelos apóstolos não tem nada a ver com o segmento católico ou o segmento evangélico. Vamos lá, eu vou abrir aqui para você o slide. Vou estar abrindo o slide e vou passar algumas informações para você. Está aí o slide. Ele não fundou nenhuma religião. Vamos lá. Primeiro, entre 313 e 317, o imperador Constantino decretou que a religião oficial do império fosse, então, o cristianismo. E ele obriga a todas as pessoas de todas as religiões a se tornarem cristãos. E aí ele paga bispos corruptos para adulterar a Bíblia, sabe? Para fazer traduções e adulterações de forma que viesse a manipular as pessoas, ok? Então começa por aí. E a partir do ano 400, aí é que começam a entrar as coisas que não foram deixadas por Jesus e nem pelos apóstolos. Vamos lá. Ano 400, início da oração pelos mortos e o sinal da cruz feito no ar, não ensinado por Jesus e nem pelos apóstolos. Mais coisas, vamos lá. Em 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. Em 609, o começo histórico do papado. A história de papa só começa em 609. No ano 758, a confissão auricular é introduzida na igreja pelos religiosos do Oriente. Confessar para os líderes, né? Para os padres, pastores. Em 789, o início do culto às imagens de escultura e às relíquias. Em 819, é que se falou pela primeira vez sobre a Assunção de Maria. Então, a Maria foi assunta ao céu, ela não morreu. Isso lá no século IX. 880, a canonização dos santos começou aí. 998 foi estabelecido o dia de finados e da quaresma. Jesus nunca falou, nem os apóstolos. No ano 1074 foi proibido o casamento para os sacerdotes. Agora, no ano 1075, os padres, os sacerdotes casados deveriam se divorciar. No ano 1095, o início das indulgências plenárias. No ano 1100, é introduzido o pagamento das missas e o culto aos anjos. Então, no ano de 1025, entre os cônegos de Leão aparecem as primeiras ideias da Assunção de Maria, ok? Em 1160 que foram estabelecidos os 7 sacramentos. Até então não se falava nem Jesus e nem os apóstolos, ok? Em 1186, no Concílio de Verona, é estabelecido a Santa Inquisição. No ano de 1190, é estabelecida a venda das indulgências. No ano 1200 é que foi estabelecido o uso do rosário por São Domingos, chefe da Inquisição, também não ensinado por Jesus e pelos apóstolos. 1215 é que foi começado a ensinar a transubstanciação, ou seja, a comunhão, a hóstia, se torna literalmente o corpo de Cristo. Em 1220, o início da adoração à hóstia. Em 1226, a introdução da elevação à hóstia, vamos elevar a hóstia. Em 1229, foi proibido a leitura da Bíblia pelos leigos. O início da festa do Sagrado Coração aconteceu em 1264. Em 1303, a Igreja Romana se declara como única e verdadeira religião e que fora dela não há salvação. Século XIV, hein? 1313. Em 1311, o início do Santíssimo Sacramento e da oração Ave Maria, também não ensinado por Jesus nem pelos apóstolos. Em 1414, é estabelecido que a comunhão para as pessoas é só um elemento, a hóstia. O vinho fica restrito somente ao sacerdote. Olha aí, ó.
1439, os 7 sacramentos e o purgatório agora são transformados em artigos de fé. Em 1546 é conferida à tradição a autoridade igual ou superior à Bíblia. Deixa eu explicar. Porque em 31 de outubro de 1517 aconteceu a reforma protestante. Aí começa a igreja evangélica. Não foi deixada por Cristo nem os apóstolos. Então, Martinho Lutero defendeu 95 teses contra as vendas das indulgências. As outras coisas continuam, muita coisa continua na igreja evangélica até hoje, muita coisa. Mas as 95 teses contra as indulgências. Aí houve o concílio, né? E no concílio se decidiu: a tradição católica tem tanto poder ou superior à Bíblia. Se houver alguma divergência, fica com a tradição, não fica com a Bíblia, não. 1562, declara-se que a missa é a oferta propiciatória e confirma-se o culto aos santos. 1573, é estabelecida a canonicidade dos livros apócrifos, aqueles 7 livros a mais tem na Bíblia Católica. 1854, o início do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Até então não se falava isso. Século XIX, hein? 1864, declaração da autoridade temporal do Papa, ok? 1870, declaração da infalibilidade do Papa. Eles não falham. 1870, 1950, Assunção de Maria se torna artigo de fé. Falei só de alguns aí para você. Agora, o detalhe é porque a igreja católica e a evangélica são a igreja deixada por Jesus. Por que eu digo que não é? Primeiro, porque Jesus não fundou nenhuma religião, nem ele nem Deus. Outra, o que é crido, ensinado e vivido hoje não tem absolutamente nada a ver com o que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Esses costumes, essas crenças, essa fé não é a deixada por Jesus e nem pelos apóstolos. Com todo respeito a todas as pessoas de todas as religiões, todas elas estão erradas. Por isso eu creio que em todas as religiões tem gente salva, tem gente de Deus em toda e qualquer religião. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.